Este programa não é recomendado para menores de 10 anos. Você piscou e eu pulei dos stories direto para a sua TV. Eu sou Naísa Ferreira, mais conhecida nas redes sociais como Doutora Nai. Estamos aqui para mais uma edição do Stories na TV. E hoje vai ser incrível, porque a gente vai receber duas mulheres mais que especiais. Doutora Regina Machado, doutora Camila Cardoso, sejam muito bem-vindas a essa edição do programa Stories na TV. Obrigada. Eu é que agradeço o convite, estou muito feliz, vai ser um bate-papo bem interessante. E bem gostoso, bem agradável, né, doutora Regina? Do jeito que a gente gosta. Exatamente. Vamos começar do começo, como você aí de casa já sabe. Aqui comigo a gente gosta realmente de tecer tricô. Dá para fazer tricô, dá para fazer fuxico. A gente puxa a vida dessas mulheres e desses convidados maravilhosos para que a gente também possa se inspirar, entender e auxiliar a gente na nossa própria trajetória de vida. Afinal de contas, bons exemplos são sempre positivos. Doutora Camila, vou começar com você. Você que é advogada por formação, ativista da inclusão e pré-candidata a vereadora da nossa cidade de Fortaleza. Como foi que você começou essa trajetória? Acho que a gente pode começar pelo começo, pela advocacia, né? Pode. O que te levou a começar nesse universo? Acho que eu vou aproveitar para a pauta que eu levanto e carrego comigo, fazer a inclusão na prática. Então, fazer uma autodescrição. A gente está num programa de TV, excelente. Mas as pessoas precisam saber. Sou Camila Cardoso, estou sentada. Estamos as três mulheres lindas, sentadas em sofá cor de bege. Eu estou toda de azul bique, como o Caio disse. Mamãe, você está um azul bique hoje. A Ana está do meu lado, de saia, blusa verde musgo. Doutora Regina está num lindo vestido mostarda e um casaquinho dourado, loura. A gente começa já fazendo a inclusão. Morena de cabelos lisos e longos. Muito obrigada por lembrar. Exatamente. Acho que eu já sou advogada de formação há 23 anos, então, bastante tempo. A advocacia é uma grande paixão minha, mas o Caio, há 17 anos, meu filho, foi que realmente me despertou para todas essas pautas que eu carrego. Caio é um menino que nasceu prematuro, tem paralisia cerebral, transplantado de medula óssea, já passou por 10 cirurgias. E foram essas demandas, essas práticas, essas vivências que me levaram para advogar também na área de saúde. Caio, que hoje está com 17 anos, não é isso? 17 anos, um amor recente. Eu quero aproveitar para mandar um beijo para você, viu, Caio? Eu já estou aproveitando aqui em rede para te convidar para vir aqui bater um papo bem gostoso com a gente, porque eu sou sua fã, estou te acompanhando lá no Instagram e vendo tudo. E você, doutora Regina, como que foi essa escolha pela medicina? Duas mulheres de duas profissões diferentes, mas que vocês vão já entender que são complementares. A medicina sempre foi uma paixão para você? Sempre. O meu pai é médico, né, ortopedista, e quando eu desejei ser médica, eu ainda era tão pequena que eu estudava e meus pés não encostavam, eu sentava na cadeira e não encostavam no chão, né? Ai, que lindo. E era um desejo antigo, assim, algo de admiração. Você primeiro fez outra formação, né? Foi, você fisioterapia. Como fisioterapeuta. Pronto, eu me cobrava muito e isso atrapalhou o meu processo de passar logo para a medicina. Mas ele é ortopedista, tem uma clínica de fisioterapia e eu pensei que seria a segunda opção. E aí passei, fui até o fim, que não foi por acaso, e depois fiz medicina. E aí, da medicina para a psiquiatria, como foi essa jornada para se escolher essa especialidade? Pronto. A minha mãe é psicanalista, né? E devido eu ser uma filha de uma família atípica, eu sempre tive uma admiração e respeito muito grande pela neurodiversidade, né? E devido a ter uma atração muito grande pelo bem, pelo amor, pelo cristianismo, isso me ajudou a ter um interesse pelos menos favorecidos. É legal porque a sua inspiração veio totalmente de casa, né? De dentro de casa mesmo, pai e mãe, né? De casa, mas também da minha casa interior, né? Porque a admiração pelos menos favorecidos é completamente minha. Você tocou no ponto da neurodiversidade, né? O que seria neurodiversidade para quem está em casa acompanhando a gente? A neurodiversidade é um funcionamento neurológico cerebral diferente da maioria, seja por causa genética, psiquiátrica ou neurológica.
podendo nós termos um funcionamento acima da maioria ou embaixo da maioria. E aí, dentro dessas questões, a gente tem o autismo, o TDAH, o que mais que a gente possui dentro dos neurodiversos? Neurodiversos é como eu falei, causas genéticas, né, síndromes de Down, síndrome de Rett, causas neurológicas, né, como a paralisia cerebral, causas psiquiátricas, né, como o autismo, TDAH. Então, tem uma gama muito grande. As mais diversas. Tá As todo mais mundo diversas. embaixo desse guarda-chuva, né? Exato. É legal falar porque hoje em dia, principalmente que agora no mês anterior a gente estava aí levantando a bandeira do mês azul, né? Falando bastante sobre autismo. Inclusive, eu e Camila nos encontramos na caminhada também como ativistas. Doutora Regina também esteve lá. E aí a gente às vezes escuta falar e não compreende direito, né? Mas quando a gente usa o termo neurodiversidade, então a gente está colocando todas essas questões debaixo desse guarda-chuva. Você também teve inspiração de casa, Camila? Eu fiquei aqui pensando, porque a doutora Regina teve do pai primeiro para a medicina, da mãe para a psicanálise. Tem alguém advogado na família? Não, ninguém. E foi assim, a doutora Regina falando, me veio assim uma mensagem. Deus prepara. Né? Ela precisava da fisioterapia para estar hoje na clínica, no autismo. Né? Ela precisou desse suporte. Eu comecei advogando naturalmente para chegar na política, para tentar dar uma representatividade para as pessoas com deficiência no nosso estado e no nosso país. Então, eu acredito muito nisso, que Deus vai preparando a gente vai evoluindo, vai melhorando. O ativismo das pessoas com deficiência como um todo. Quando a gente fala, tem o Abril Azul, todo mundo só fala nisso, mas é para falar mesmo. Exato, é para falar, o ano todo. É. Mas é uma forma da gente não ter condições de dizer o ano inteiro sobre o azul, então a gente puxa aquele mês para trazer as pautas, para fazer caminhada, para informar as pessoas, para mostrar, né, essas pessoas, que eu acho que é o mais importante. Não é aqui ativista, você, é quando eu coloco o Caio na minha frente e digo, existe aqui uma pessoa com deficiência com tantas potencialidades, com tantas condições, precisa mesmo de inclusão, precisa de oportunidades. Eu acho que é isso que a gente busca tanto no ativismo. E é legal você estar falando isso, porque, inclusive, você está aqui diante de duas pessoas neurodiversas. Eu e a doutora Regina também somos neurodiversas. E, às vezes, você aí de casa tem um estereótipo, uma imagem na cabeça de que a gente não pode estar ocupando espaços e, na verdade, a gente pode ocupar, sim. O Caio também está aí mostrando isso. Está aí na fase, já vai escolher a profissão ou as profissões que ele vai seguir. E é muito legal a gente ter exemplos como ele inspirando. Por isso que eu sou fã dele. Eu fico feliz porque a gente, por muitas vezes, isso é um preconceito, a gente coloca a deficiência na frente das pessoas. E a deficiência do Caio, assim como a neurodiversidade de vocês, vem depois. Existem inúmeras características de vocês, minha, do Caio, de todos, que vem muito antes. O Caio é um menino que tem paralisia? Tem, mas é um menino que gosta de futebol, é um menino que gosta de pagode, é um menino que tem tantas habilidades, que tem tantas qualidades, que tem defeitos. Né? Como todo mundo. Não né? é aquele menino coitadinho, pobrezinho, nem parece que tem paralisia. O lado mãe já falou alto aqui, falou, tá na fase aborrecente. Ó, Caio, o bicho tá pegando pra você, que eu senti aqui só na fala, hein? Então, assim, eu busco muito mostrar isso, sabe? É difícil? É muito difícil. Para fazer inclusão é muito difícil e proporcionar acessibilidade mais ainda. São muitas barreiras que a gente enfrenta. Mas é preciso encarar isso com leveza. Com tranquilidade, com paz, com discernimento, com coragem. Com positivismo. Com positivismo. Né? E eu, Camila, acredito que a política faz parte desse... Assim como a gente tem um acompanhamento clínico muito bom, é importante a gente ter profissionais da área da saúde que dê aquele suporte de que caminho essas pessoas devem seguir, de que protocolo é o melhor para o Caio. Porque o que é melhor para o Caio pode não ser melhor para outra criança com paralisia, né? Então, com certeza. Vai muito variável. Então, eu atribuo a duas coisas, ao suporte clínico, médico e a parte da política, porque aí a gente consegue potencializar todos que não conseguem chegar a um advogado ou a um sistema de um plano de saúde. E é interessante a gente ver que existem pessoas também na política que estão olhando para essas questões, né? Porque a gente sabe, por exemplo, na área da saúde, a gente não consegue fazer nada sem vontade política, né? No administrativo, igualmente, em todos os vieses, a gente precisa realmente, e é bom ter pessoas que se candidatam aí para poder estar representando essas pessoas e militando. Doutora Regina, como foi que a neurodiversidade chegou na sua vida? A Camila comentou aqui com a gente, né? Como foi esse processo para ela, que o Caio trouxe
isso de presente também para ela. E você, como foi que a neurodiversidade chegou na sua vida? Pronto. Eu estava numa família que eu não sabia que era neurodiversa, na realidade, né? Porque a gente funciona bem, né? E aí, foi assim, eu entrei em medicina, sempre gostei de psiquiatria, já me cuidava com o psiquiatra antes de entrar em medicina. Né? Então, já admirava o meu psiquiatra, né? Essa é a verdade. E aí, fiz a medicina toda voltada, os meus cursos, meus hiperfocos, era todo em psiquiatria, neurologia, genética. E aí, quando eu terminei medicina, eu fui logo trabalhar na área, fiz a pós-graduação, que o hiperfoco era muito grande, e eu não consegui fazer aquele processo de estudar toda a medicina de novo, fazer a residência, fui logo trabalhar, fiz a pós-graduação, e nesse negócio de trabalhar, Deus me colocou, Nossa Senhora, né, também, dentro da Casa da Esperança, da Fundação Permanente Casa da Esperança, foi uma das precursoras aqui na América Latina, né, e eu tive grandes professores lá dentro, e como foram 4 anos, à medida que os residentes em contrapartida, né, que os residentes da psiquiatria geral ficavam 1 mês lá estagiando, né, e os da psiquiatria infantil ficavam 1 ano, eu fiquei 4 anos, né, porque eu fui me sentindo muito à vontade lá dentro, nem sabia que era uma médica autista, e aí foi lá que eu aprendi muito. E também trabalhava em outros locais, dentre eles no meu consultório. E começaram a chegar uns outros autistas mais parecidos comigo e com alguns familiares, que são uma nomenclatura que é a antiga síndrome de Asperger, né? Que está em desuso, mas que é o nome que mais a gente lê na literatura e se encontra, que hoje é classificada em autismo nível 1, mas que junta um pouco do Asperger e do Savant. E ali começaram a chegar esses pacientes pré-universitários para medicina, para professores deles, né? Teve um professor deles que passou em medicina 18 vezes para ganhar um dinheiro pela escola, e era professor de física e engenheiro. E eu fui observando muitas características deles, no outro lado da cadeira, parecidas com os da minha família. Aquilo ali me chamou muita atenção. E aí eu liguei para a minha chefe e professora, a doutora Fátima Dourado, e levei a dúvida, e ela começou a perguntar, mas por quê? Como sendo, eu me senti meio testada. Ela escolhe muito bem os terapeutas e médicos dela, ela sabe escolher, porque escolher um profissional neurodiverso é saber que o seu paciente vai ser bem tratado. E nada é por acaso. Ela só não dizia, mas eu percebi com o tempo, com o olho de médica que diagnostica, que ela escolhia bem, né? A empatia chega primeiro, né? Um profissional neurodiverso, ele sempre vai ser bastante empático, né? Ele não vai conseguir tratar mal aquele cliente. Por pior que sejam os honorários e tudo, ele não vai. Então, assim, e aí e levei essa dúvida para o meu terceiro psiquiatra que estava me cuidando na época. Ele foi muito sincero, falou que não era da área. Ele era da área da psiquiatria da mulher, pré e pós-parto, que é o sonho que eu tenho, essas orações de vocês. E ele foi humilde, falou, olha, eu vou passar um teste neuropsicológico de algum profissional do neurodesenvolvimento. E eu fui para o doutor Alexandre Costa, né, que é a esposa da doutora Fátima, com mais de 30 anos de experiência em neurotestes, neuropsicotestes, e pontuou. Quando eu recebi o meu diagnóstico nas minhas mãos, eu sentia que não eram folhas, que eram joias, que eram a mim mesma, que era como entender o funcionamento dos meus familiares mais senhores e mais jovens e contemporâneos, né? Visto que entre irmãos o percentual de autismos com personalidades diferentes e comorbidades diferentes é de 70 vezes. Então foi a única forma de compreender melhor, de conviver melhor, visto que em famílias autistas a comunicação e a interação é difícil, né? É muito bonito ouvir você partilhar a sua história. Tenho certeza que muita gente em casa se encontra e se inspira na sua fala. E é isso que é legal aqui no Stories na TV. Camila, você tem um viés de ser mãe, né? Você recebeu essa notícia de que o Caio tinha a questão da paralisia cerebral em algum momento. Como foi receber essa notícia? Foi tudo muito rápido. Então, o Caio foi um menino que nasceu prematuro, estava com a gravidez normal. De quanto tempo você 6 estava? meses. 6 meses. Pequenininho, né? Pequenininho, mas ainda segurei alguns dias. E eu fazendo um exame morfológico, a médica disse, você está tendo a criança? Eu disse, tendo, ele está nascendo. Eu descobri que eu tinha um colo do útero curto. Então, eu fiz uma cerclagem, amarrei o colo do útero, fiquei deitada, segurei, mas aí Caio nasceu prematuro ainda assim, com 32 semanas. Então, teve algum sofrimento antes, durante ou depois, na hora do parto.
Passamos mais de 30 dias na UTI naquela época. Então, na hora, eu não sei se é uma habilidade minha ou se realmente Deus capacita a gente na hora do sufoco. Na hora que a médica fazia, ela dizia assim, olha, tem uma lesão cerebral bem aqui desse lado esquerdo dele que vai prejudicar o direito. Eu acredito que seja... Ela falava, eu dizia assim, o que é que eu faço? Queria resolver. O que é? Qual é o que é para me fazer como mãe? O que é que eu faço com essa criança? Estimule. A beleza, né? A importância da estimulação precoce, do acompanhamento. Estimule. Faça de conta que ele não vai andar, não vai falar, não vai escutar, não vai chegar, não vai fazer nada. Caio hoje só não anda. E não anda porque não quer, viu? Porque ele tem muita safadeza também. Ele poderia estar melhor. Então, eu estimulei o Caio muito cedo. E esse foi o mesmo posicionamento, a mesma postura que eu tive quando, aos 4 anos de idade, a gente descobriu uma aplasia medular. A medula dele parou de funcionar. E o médico olhou para mim e para o meu marido e disse assim, isso aqui é uma mega sena. Achar um doador compatível é 1 em 1 milhão. Eu disse, tá bom, como é que eu procuro doador? Fazendo campanha. E assim, vamos resolver, né? Vamos achar. Então, assim, essa é uma característica muito minha de ser resolutiva. Não estou romantizando, como muitas mães acham. Acho que a gente tem um período mesmo de ficar triste, mas eu não tive essa palavra luto, que muitas mães usam, mas respeito. Eu sou uma mãe que sou resolutiva. Tem que fazer, tem. Sofro, sim. Fico angustiada, sim. Mas sou uma mãe que vai para frente. Então, quando o Caio diz para mim, mãe, adoro a Ivete Sangalo, que é ir pro trio. Meu Deus, como é que eu vou colocar uma cadeira de rodas em cima do trio elétrico? Lá dentro, né? Mas aí eu vou por trás e vou para a equipe e digo assim, dá para botar a cadeira por fora? Eu levo o Caio mais cedo. Aí eu encontro a estrutura que eu consigo incluir meu filho. Porque os desafios vão existir. Eu tenho um filho mais novo, que é o Cauã, que tem 10 anos, que também tem desafios e não tem diagnóstico de nenhuma deficiência. Então, Cauã também tem desafios. Então, se a gente colocar peso, se eu colocar, meu Deus, o que é que vai ser de mim? Mais um diagnóstico, mais uma deficiência, paralisia, transplante, meu Deus, 10 cirurgias. A gente não vive, né? Então, eu costumo botar a tranquilidade, dizer, Senhor, o que é que eu faço aqui como mãe? E me capacite para me suportar isso aqui, porque é ele que está precisando de mim. Naquele momento do transplante, o Caio tinha 4 aninhos. Então, bebê, né? Era ele que precisava de mim. Era a mãe que tinha que ir atrás do doador, da doadora que ia salvar o Caio. E o Caio encontrou uma doadora 100% compatível na Alemanha. Então, é sinal de que Deus... A Mega Sena foi encontrada. Encontro mães que não conseguiram, porque na época a gente não fazia o transplante de medula aqui no estado do Ceará, a gente foi fazer em Curitiba. Dos 5 quartos, só o Caio sobreviveu. As outras 4 crianças não sobreviveram. Então, existem histórias que não deram certo? Existem. E eu costumo encontrar com essas mães e elas sempre dizem, Camila, quando eu olho o Caio bem, é tão bacana. E eu disse, quando eu lembro do teu anjinho, eu peço por ele. São as missões que Deus dá. Não é porque a gente é melhor ou pior, porque, Camila, tudo deu certo. Não, não é que tudo deu certo. Essa é a minha missão com o Caio. Falo constantemente para ele, abrace. Sabe, você é um menino de 17 anos, cadeirante, abrace mesmo, assim, bata no peito. Estou aqui, ó. Quero fazer isso, quero ir para algum lugar, quero me propor a estudar medicina, quero... Então, se desafie nisso. E acho que de uns 4 anos para cá, foi a política que está me desafiando, porque aí me desafiaram... Você prega, mas também vivencia, né? Quando me disseram assim, você reclama tanto, eu disse, meu Deus, porque acho que a doutora Regina deve saber isso muito forte, o sistema público de saúde deixa muito a desejar, sabe? É verdade, é uma realidade que nós sabemos, né? Deixa muito a desejar. A gente tem profissionais maravilhosos, mas quando a gente coloca a doutora Regina num sistema público totalmente sucateado, sem estrutura para ela trabalhar... ela não vai conseguir atender o máximo de pessoas possíveis. Não vai conseguir com excelência como ela conseguiria atender no consultório dela. Então, eu disse, mas de que forma que eu vou fazer isso? Como é que eu vou conseguir mudar isso? Na política. E aí, o meu marido e um amigo meu disseram assim, tu não tem coragem? Um domingo, segunda-feira eu estava afiliada. E até então, você nunca tinha pensado sobre isso? Jamais. Tinha horror à política, tinha horror a político. Achava que isso não ia dar certo nunca. E no domingo eles falaram, na segunda eu estava afiliada, entrei como pré-candidata a vereadora em 2020, nem cheguei a ser candidata, já fui para vice-prefeita, candidata com o Wagner. Então,
depois para o Senado. Então, assim, acho que quando a gente se desafia e diz assim, eu quero mudar essa realidade, a energia, o universo, as pessoas vão aparecendo e dizendo assim, poxa, é genuíno o projeto dessa mulher, então vamos abraçar. E se não der certo, é porque não era a minha hora. Deus no comando, da mesma maneira, né? A tua fala é uma fala bem rica. É legal porque você também pessoaliza ela, né? Você diz como foi para você. A gente sabe que em casa tem mãezinhas dos mais diversos tipos, com os mais variados sentimentos, nas fases mais diversas do diagnóstico, do enfrentamento. A doutora Regina está aqui para partilhar sobre isso com a gente. Mas é legal a gente ouvir outros pontos de vista também, porque às vezes a gente tem um único olhar e ponto de vista já diz, né? A vista de um único ponto, existem outros, né? Se a gente pensar num círculo, tem pelo menos mais ali 365, tem mais, né? A gente tem realmente outros olhares que a gente pode exercitar com o exemplo de outras pessoas. Doutora, você que está, então, acostumada a dar o diagnóstico para as mães, por exemplo, como que as mães costumam reagir a diagnósticos clínicos, né? Eu gostei muito da fala da Camila em relação à cabeça boa, cabeça centrada, né? Centrada da mãe, fervorosa. Né? A espiritualidade no ser humano, seja mãe, seja pai, é essencial para a forma como a gente encara as realidades. E como eu sou uma médica, antes de médica, antes de fisioterapeuta, eu sou uma pessoa de Deus, sabe? Então eu procuro, muitas vezes, quando eu vou dar o diagnóstico, esperar a hora certa, a hora que ele é solicitado, e muitas vezes eu até revelo o meu diagnóstico, sabe? Porque quando eu revelo o meu diagnóstico, é onde eu venho chegado, os olhos das mães e dos pais, eles realmente passam a acreditar que é possível, sabe? Então, eu me lembro que quando eu passei pelo meu segundo psiquiatra que cuidou de mim, quando ele falava nós, que se igualava a mim, nós quando sentimos esse sintoma, essa emoção, e ele já era um senhor, aquilo me chamou a atenção, sabe? E eu nunca gostei daquela realidade do terapeuta, do médico em cima e o paciente embaixo. Isso é muito estranho. Histórico, né? É muito estranho. Né? Ainda mais agora que a gente está vendo tantas questões ambientais, que a gente vê que esses objetos são todos passageiros do nosso corpo. E a alma não, né? A alma, que é você se colocar no lugar do outro, olha... muitas vezes, quando eu percebo que eu fico em dúvida entre um autismo nível 2 e uma deficiência intelectual moderada, eu nem falo. Deficiência intelectual, eu às vezes falo só assim, no começo, é um transtorno do déficit de atenção com um transtorno de aprendizado. Porque, às vezes, depois de um tempo, se não aprender ao longo da vida, a gente chega nesse diagnóstico. Doutora, e né? uma pessoa neurodiversa, depois que recebe esse diagnóstico, a gente sabe que ele vai precisar de suporte, né? Tanto dos familiares como também terapêuticos. Quais são as profissões que normalmente costumam auxiliar em processos de neurodiversidade? O processo de neurodiversidade inclui um time de terapeutas em saúde, jurídico e serviço social. Em saúde tem um médico, o fisioterapeuta, o fonoaudiólogo, o psicólogo, o psicanalista, o terapeuta de grupo, fonoaudiólogo, né? O fonoaudiólogo, o profissional que realiza o neurofeedback, aí em serviço social também e em jurídico. E assim, eu queria bater na tecla do adulto, né? Porque já existem muitos serviços para a criança, para o adolescente, com os atrasos. Mas muitas vezes as crianças precoces, que eu falei muito sobre isso numa palestra que eu dei recente na Assembleia, as crianças precoces são vistas como referência, e se esquece que aquela criança precoce, quando cresce, ela às vezes tem uma autoestima baixa, porque sofreu bullying por ser muito bom, né? As outras crianças já tinham inveja de professores, e tem outras comorbidades graves que a criança precoce pode vir a ter, dentre elas um pensamento e atitudes suicidas. Então, o adulto, ele muitas vezes vai levando a vida dele, porque ele se formou, ele é concursado, ele muitas vezes até vai atrás do diagnóstico de autista adulto, mas ele não realiza as terapias. Isso é muito arriscado, porque a depressão do autista adulto é forte, é importante, é grave. Então, é importante que as clínicas também abracem o adulto e o idoso, né? A depressão como comorbidade, né? E que outras comorbidades a gente poderia citar? As comorbidades do autista desses precoces e adultos
no campo da personalidade, né? O transtorno de personalidade narcisista, o transtorno de personalidade borderline, o transtorno de personalidade esquiva, no campo do humor, o transtorno afetivo bipolar, o transtorno depressivo, transtornos ansiosos, TOC, o TDAH é o mais prevalente e os sintomas ansiosos, né? E, então, são muitas comorbidades, né? Ainda tem as do aprendizado, e aí vai, é um mundo. Ainda tem as comorbidades, né, físicas, né? Que eu precisaria de uma pós-graduação para ensinar. E aí aonde a gente entra na importância do papel do especialista, né? Porque quantas pessoas, principalmente na fase adulta, às vezes chegam, por exemplo, para a doutora Regina, porque vem com diagnósticos prévios que não correspondem, né? Na verdade, já era uma comorbidade, já era um processo em consequência de algo que não foi diagnosticado a tempo, né? Que não foi diagnosticado por um especialista, que não viu isso. Ou porque ele, como ela mesma falou, negligenciou as terapias e acabou evoluindo com muitas comorbidades e só vem realmente, em último caso, às vezes até mesmo em situações mais graves, em situações de risco, né? E aí, quando a gente pensa nesse contexto que a gente está debatendo aqui, inclusive a Camila citou, né? São muitas terapias, é uma equipe interdisciplinar que vai variar ao longo da vida dessas pessoas, diante de um sistema de saúde público que muitas vezes deixa muito a desejar, e um sistema de saúde suplementar, né, que são os planos de saúde, como a gente costuma chamar popularmente, que às vezes se omite, não corresponde, e aí a gente está aqui com a Camila como especialista para falar um pouco sobre essa realidade. Como que está o cenário dentro desse contexto, Camila? Eu costumo dizer que o que deixa mais angustiada as mães e os pais não é o diagnóstico, porque a gente ama aquele filho e aquela filha. Então, não importa para mim se vai ter paralisia, se vai ter autismo. Aquilo ali é um diagnóstico. O que importa é se eu vou conseguir proporcionar o tratamento a meu filho e à minha filha. É isso que vai me mover, o que ele precisa. Eu vou conseguir, de fato, o que a doutora Regina está passando para o meu filho, eu vou conseguir proporcionar a ele. É isso que movimenta um pai e uma mãe, essa paixão, esse amor de dizer assim, ai, tudo que eu poderia ter feito pelo meu filho, eu faço, né? Tudo que poderia estar livre disponível. O ruim é quando você não consegue. É quando a mãe tem um diagnóstico, não pode levar para uma terapia, não tem a terapia no sistema público, o plano de saúde não autoriza, e não autoriza porque não tem na rede credenciada as especialidades. A medicina, ela avança de uma forma assim, muito rápida. E é muito difícil, eu como advogada, e eu bato isso assim, em todas as minhas ações, eu não questiono o laudo médico. Eu não tenho capacidade técnica para dizer o que meu filho precisa ou meus clientes precisam. É o médico que está olhando para aquela criança, para aquele paciente, que vai dizer, ele precisa desse tratamento especializado. E se o plano não tem, porque a lei determina que você vá, primeiro, se você faz parte como beneficiário de um plano de saúde, a lei determina que você busque a rede credenciada. Ok, a rede credenciada tem, eu faço por ela, mas se ela não tiver, eu vou judicializar. Né? Eu não vou permitir que um dia a rede credenciada do plano de saúde venha procurar profissionais para credenciar. Meu filho já acabou o tratamento e não vai conseguir ser atendido. E principalmente se a gente pensar em crianças, né, e até jovens, perdeu muitas vezes a janela ideal de estimulação. Exato, né? Exatamente, ainda tem isso, essa janela que eles chamam até aos 8 anos de idade, né? Pelo menos na parte de paralisia a gente tem essa janela. Então, ainda que não seja, ainda que seja um acidente de carro e a pessoa ficou com uma deficiência motor e precisa de um tratamento mais específico, existe um ringue aí, uma luta entre as operadoras, né, que faturam bilhões, é fato, e os beneficiários. E eu entendo que quando a gente vai falar de inclusão, de acessibilidade, tem que ter investimento. É fato, a gente não pode trabalhar, eu quero ter inclusão aqui sem investir em profissionais. Então, isso requer uma cultura, um conhecimento, uma conquista, inclusive com as operadoras, para que cada vez mais elas procurem profissionais mais especializados, paguem melhor os seus profissionais que são da rede credenciada. E, enquanto isso, a gente vai, né, judicializando para tentar amenizar os efeitos dos pacientes. Como que a advocacia atua nesse processo? Que é, inclusive, uma das suas especialidades, né? Exatamente. Então, teve na rede credenciada, tem que usar mesmo a rede credenciada, porque o plano está ali lhe oferecendo. Não teve, aí se busca na rede particular alguém que, de acordo com o laudo médico. O laudo médico
é aquele que vai conduzir toda a ação jurídica na área de saúde. Então, é ele que vai dizer o que é que o paciente precisa, quantas vezes precisa, que métodos precisa, o que é que vai fazer de fato evoluir. Porque existem pacientes, se você pegar um autista, ainda que suporte 1, 2 ou 3, cada um vai ter um tipo de formação e de família. Então, ele teve recursos desde a sua infância, desde quando nasceu, que trouxeram ele até aqui. Ele não teve recursos. Então, mesmo com o mesmo diagnóstico, cada paciente tem que ser avaliado pelo médico, porque é o laudo médico que vai conduzir a ação jurídica. E aí, dentro desse contexto, você sempre vai indicar, doutora Regina, as terapias individualizadas, não é isso? Cada paciente tem um tipo de demanda específica? Exatamente. Cada caso é um caso, né? Por exemplo, um autista nível 1, ele pode não precisar da fono para desenvolver as habilidades de fala, mas ele pode precisar da fono para desenvolver habilidades de filtro comunicacional ou de superação da timidez, né? Então, realmente é muito específico, sabe? Muito específico. E essa demanda também pode variar ao longo dos tempos, né? Da vida, dos processos. Né? Porque no autismo, as janelas do neurodesenvolvimento estão bem abertas até os 6 anos. Então, por isso que até os 6 anos é luta, né, com o plano e com a velocidade das terapias na rede pública e judicialmente, mudam realmente uma vida. Mudam realmente, porque é uma criança que, se ela não tiver o estímulo, ela pode não falar ou ela pode ser um gênio. É verdade. E eu imagino que você que trata, né, apesar de você ter mais expertise, gostar também mais da atuação adulta, você recebe pessoas de todas as idades. Qual é o perfil mais frequente de neurodiversos que você costuma receber? Pronto, eu atendo toda a saúde mental, né, mas o público que mais me procura, né, da minha missão espiritual são os autistas, com as mais diversas comorbidades, personalidades e idades. A menor idade que eu atendo geralmente 1 ano, e eu tenho autistas idosos, casais com sexualidades atípicas, né? Mas a maioria do meu público são de adolescentes até adultos e começo entrando para a vida idosa. Você falou de novo um ponto que eu escuto sempre me perguntarem. Uma das minhas especialidades é a neurologia. E muitas mães me perguntam, com 1 ano já dá para saber se uma criança é autista, doutora? Pronto, com 1 ano dá. Quais são os sinais, por exemplo, que a gente pode citar para os pais e para as mães que estão em casa nos acompanhando, que chamam a atenção para levar para uma avaliação? Pronto, a criança nasce autista, né? É um transtorno predominantemente genético. Outras condições neurológicas, oxigenação cerebral, podem deixar o quadro com um nível de funcionalidade menor e com grau de suporte maior. Ele precisa de mais suporte, né? O bebê, quando ele nasce, quando ele sai da maternidade, que vai ser amamentado pela mãe, em geral, ele olha nos olhos, né? Mas alguns bebês autistas não olham muito nos olhos ou então olham demais. Como é isso, olha demais? A mãe vira, se mexe, fala com alguém e ele sente muita falta da mãe. É um apego muito grande, né? E podem ter bebês autistas com estrabismo, né? Com dificuldade de deglutição pela questão muscular que pode dificultar na fala, engasgos, né? Quando vai desenvolvendo, né? Tem as idades. Tem a idade certa, dentro da maioria, para segurar o pescoço, sentar, andar, engatinhar, falar. Quando o bebê ele tem uma precocidade muito antes ou um atraso, aquilo ali está dentro dos transtornos do neurodesenvolvimento. Pode ser autismo, também podem ser outros transtornos do neurodesenvolvimento. Então, os 3 pilares para o autismo são precocidades ou atrasos na interação, na comunicação e uma questão sensorial muito atípica. É uma criança que chora muito quando vai tomar banho, sente dor com o contato da água, né, que acorda com qualquer barulho. Então, ela tem uma questão sensorial muito diferente na alimentação, não aceita,
nos alimentos. E é importante você, papai, você, mamãe aí de casa, na dúvida, né? Eu digo, ninguém peca por excesso de cuidado, mas pela falta de cuidados a gente peca a todo momento. Então, na dúvida, procura um especialista, leva teu filho numa consulta, né? Seja no sistema público, seja no sistema suplementar, espera a data, por mais que a gente sabe que às vezes é demorado, né? Um processo desafiador, ou ainda procura a ajuda jurídica, o suporte jurídico que você precisa para ver se existem meios de você conseguir a ajuda que às vezes a gente como cidadão, independente do grau de escolaridade, a gente não tem acesso, né? O direito, as leis, a legislação do nosso país, ela é muito elitizada e restrita aos advogados em si. Eu lembro que antigamente, e eu vou falar isso não é para vocês calcularem minha idade, meus 43 anos, não, é só para falar mesmo. A gente tinha disciplinas políticas na escola, acho que vocês lembram disso, né? O SPB, a gente estudava e tudo isso, tudo foi retirado e hoje em dia as crianças, os adolescentes, eles só vão acabar olhando para isso se dentro da casa deles, como na sua casa, o Caio com certeza tem a oportunidade, né? É uma criança que cresceu terapeutizada, é uma criança que cresceu, inclusive dentro de um sistema, tendo o suporte que a mãe dele, como uma leoa, pelo que a gente está ouvindo aqui, né? Lutou e luta para conseguir até hoje, como também para o Cauã, não é isso? Mas existem essas realidades, né, Camila? E a gente, olha, todo mundo diz assim, Camila, não acredito que tem coragem de dizer isso, não. Eu digo sempre, quando você recebe um diagnóstico de uma pessoa com deficiência, alguém me diz assim, Camila, tu não sabe, eu descobri que meu filho é autista. Eu disse, parabéns. Um dia desse, uma mãe me ligou, Camila, eu estou grávida, eu descobri que tem síndrome de Down. Parabéns. Mas, Camila, todo mundo, isso vai ser... Gente, é outro mundo. É forte. Essa fala outro mundo. Forte. O que o Caio me proporciona é ser uma pessoa muito melhor. Isso é verdade. Você conviver com uma pessoa autista, não tem a menor dúvida que você vai se transformar numa pessoa muito melhor. Você vai se transformar numa pessoa com empatia, você vai se transformar numa pessoa verdadeira, que só vai escutar verdades, que é a coisa que eu mais admiro no autista. É verdade absoluta, é 100% ali na sua cara. Então, você vai aprender a olhar para o ser humano, que mesmo com muitas dificuldades e condições diferentes da sua, você vai se sensibilizar. E a humanidade hoje, a gente tem falta disso, cada um vive a sua vida. Então, quando Deus te proporcionar uma pessoa com deficiência, não é levantar aqui a bandeira de dizer, tomara que meu filho nasça assim, mas é o que eu costumo dizer, eu te desejo muita saúde para o teu filho, muita. E se te faltar saúde, que te sobre amor. Ai, que lindo, isso é lindo sabe? demais. Para que tu tenha muito amor, para que aquele momento que a saúde está faltando para ti, você seja capaz de suportar aquele momento, porque ele não vai durar para sempre. Mas ter uma pessoa com deficiência perto de você, eu não tenho a menor dúvida que eu sou uma pessoa muito melhor hoje. Caiu aqui um cisco no meu olho, acho que eu vou precisar, inclusive, aproveitar essa fala, fazer uma pequena pausa e chamar o Momento Glorinha. Mentora Glória, aqui no Stories da TV. Um beijo para todo mundo que tá no estúdio, para você que tá em casa também. E hoje eu quero te dar uma dica sensacional. Olha só. Tudo que existe é energia e contém uma vibração. Então, se você tem os elementos certos na sua casa, você está colocando a energia, a vibração certa na sua casa, tá? Então, eu vou te convidar a fazer uma taça da prosperidade. O que você vai colocar nessa taça? Você vai pegar ali um copo de vidro e vai colocar grãos da sua preferência. Pode ser milho, semente de girassol, soja, feijão, arroz. Vai fazer uma mistura ali desses grãos e vai deixar lá na tua cozinha, intencionando que esses grãos vão trazer abundância, prosperidade e fartura para tua casa. Colocando essa energia e essa vibração no seu campo, você vai perceber que as coisas vão melhorar. Se você quer conhecer mais sobre energia, se você quer conhecer sobre a sua própria energia, vem aqui para o Centro Holístico Sentir, que nós estamos esperando para cuidar de você. Voltamos, me recuperei mais relaxada. E agora, para a gente ir se aproximando, estreitando agora para o pessoal. Doutora Higina, como você se percebe hoje em dia, depois do diagnóstico, com tantos anos de experiência na psiquiatria, o que é diferente entre a Higina de antes e a Higina de hoje? A Higina de antes se cobrava muito, se comparava, queria ser igual aos outros, tinha muitos mais sintomas psiquiátricos, reclamava muito, né? E a Higina de hoje, depois que trabalhou na rede pública, que
pôde ver colegas da limpeza mesmo, passando algumas dificuldades, começou a agradecer mais, sabe? Por tudo. E saber que eu sou autista e cristã, católica, ministra de Eucaristia, é saber que eu tenho grandes missões, sabe? E a gente está aí para cumprir. Sem medo, segura, com a cabeça no lugar, positiva. E hoje eu sou muito mais feliz, realizada, sabe? Eu sou quem eu sonhava ser, eu sou quem eu era para ser. E o que vai acontecer daqui para frente, da vontade de Deus, eu tô para cumprir. Ai, que coisa linda. Hoje as convidadas aqui não estão dando mole. Eu devia ter deixado lenços. Agora eu vou pedir para a produção incluir lenços aqui na mesa, viu? Porque olha... E você, Camila, eu estendo a pergunta a você. O que é diferente, por exemplo, da Camila antes do Caio, antes da política, para a Camila de hoje? A Camila antes lutava só pelo Caio. E hoje eu luto por muitos Caios. Acho que o Caio, acho que o Caio me abriu esse olhar de dizer, mãe, nossa missão é muito maior. Nossa missão é por muitas crianças que não têm o tratamento que eu tenho. Nossa missão é por trazer empatia para pessoas com deficiência, não trazer o vitimismo, não trazer o pobre coitado. É para dizer eles existem. Hoje em Fortaleza tem mais de 300 mil pessoas com deficiência. E o autismo ainda não entrou no censo. Então, vocês imaginam a quantidade de pessoas que estão precisando de dizer assim, qual a oportunidade que você precisa? O que você quer ser para a gente? O que é que a gente precisa fazer como políticas públicas para te proporcionar isso? Então, essa é a Camila, muito mais forte, eu acredito, muito mais realizada e muito feliz, como a doutora Regina falou, de dizer assim, se Deus me deu essa missão, estou aqui, estou pronta, vou cumprir. Hoje está forte mesmo, né? Eu que falo pra caramba, eu tô ficando realmente sem palavras, vai ficar registrado na história, marco na televisão, primeira vez que a doutora Nay ficou sem palavras. Minha mãe em casa não tá nem acreditando que eu tô calada ouvindo essas mulheres maravilhosas. Eu fico muito, muito, muito feliz. Como que você avalia o futuro que vem aí para você, o que você espera construir aí nos próximos meses, nos próximos anos da vida? O que você espera da Camila do futuro? Eu espero concretizar aquilo que eu entendo que é a minha missão, né? Que Deus me coloque nela e não me deixe desvirtuar. O meio político que eu venho entrando é um meio que as pessoas têm muitas dúvidas, né? Tem muitos preconceitos. Então, que eu não saia da minha missão, que eu consiga entrar, mas que eu consiga ter a pauta da inclusão da pessoa com deficiência, das mulheres, da questão da violência contra as mulheres, a quantidade de mães que precisam ser representadas. Né? A gente fala aqui de mulheres que você considera forte, que a gente deve ter nossos momentos mais... Mas eu tenho milhões de mulheres que estão escutando a gente que vão dizer assim, poxa, eu não consigo. Pois se você não consegue, a gente pode te ajudar, sabe? Que a gente dê a mão para outra mulher, para outro pai, para outra mãe. Então, que a Camila do futuro consiga realmente concretizar aquilo que Deus está reservando para mim. Ai, que lindo! Tá forte mesmo! E a doutora Regina, o que é que a doutora Regina espera da doutora Regina do futuro? Aí entra uma mulher de muita espiritualidade. Eu espero não ter medo de nada que aconteça. Falta de luz, falta de alimentos, catástrofes ambientais, não ter medo da loucura das pessoas que me circundam, não ter medo de nada para ajudar os outros. Manter a minha cabeça, meu coração no lugar para fazer o que eu tenho de fazer para ajudar o próximo. Muito maravilhoso demais. Ai, ai. Doutora Regina, quem quiser agendar uma consulta com você, como que te encontra, acompanhar seus conteúdos, te procura em que contatos? Pronto, você vai lá no Instagram, @doutora Regina Machado e @espaço Asperges do Bem, que tem o nosso contato, tanto o meu como todo o time interdisciplinar que eu dirijo. E a Camila, doutora Camila, como Camila que faz? Com K, Camila Cardoso Oficial, lá no Instagram, também está toda a movimentação, o trabalho, tanto jurídico, político, da mãe. O Caio aparece sempre, ele diz que ele é o rei do engajamento. Então... Você tem que pagar para ele, então. Uma e tu pensa que ele não cobra? Influência, Caio, vamos conversar nós dois. Mas está lá nas redes sociais, acho que é uma ferramenta que a gente usa para poder se comunicar com mais pessoas e ficar à disposição de todo o universo aí atípico, típico,
as pessoas que realmente queiram abraçar a nossa causa. Muito bom. Lembrando que é isso mesmo. A gente pula para os stories, pula para cá, sempre com você. Esse foi mais um Stories na TV. Vou atrás dos meus lenços agora. A gente se encontra na próxima edição. Um grande beijo. Inovação e alegria de segunda a sexta, A partir das 9 horas, na TV Metrópole, Stories na